Boa tarde para você, estamos começando mais um Tarde com Deb, mais um programa diferente aqui na nossa programação e é claro que eu quero convidar você para assistir junto com a gente. Hoje o nosso assunto é sobre diabetes. Conhece alguém que já tem diabetes, alguém que já teve ou alguém que está tendo diabetes e está desesperado? Você vai saber dicas valiosas e vai saber o processo todo dessa doença aí que está atingindo o mundo inteiro, muita gente adquirindo aí o diabetes e a gente vai saber por quê com a nutricionista Elaine Viesel. Ela veio para contar pra gente aqui. Elaine, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, querida. Prazer. Fique à vontade. Muito obrigada. E eu quero que você explique pra gente um pouquinho, já a gente abrindo esse assunto sobre nutrição, sobre diabetes, eu quero que você explique pra gente o que é o diabetes. O diabetes, ela é uma doença que envolve o metabolismo de carboidrato. Então vamos começar do princípio para a gente poder fazer um caminho aqui bem didático para as pessoas estarem entendendo como é que funciona o processo de diabetes. Então o corpo de um ser humano, ele é formado por 100 trilhões de células. E quando nós pensamos em saúde, a primeira coisa que nós pensamos é que diariamente essas células precisam receber nutrientes. Na verdade, nós precisamos em torno de 50 a 54 tipos. Que como essa informação é muito complexa, os cientistas pegaram todos esses nutrientes que existem e dividiram em 6 grupos, que é o grupo tão conhecido da pirâmide alimentar, né? Que todo mundo conhece, né? Que são as proteínas, vitaminas, minerais, água, gordura e carboidrato. Cada grupo, ele tem uma função específica no meu corpo. E a diabetes, ela tem a ver com o grupo de carboidratos e o grupo de gorduras. Sim. Então, quando nós comemos um alimento, ele vai descer de boca para esôfago, estômago e intestino. O intestino, ele é a porta de entrada dos nutrientes no sangue. Então, quando eu como um carboidrato, esse carboidrato, entre ele entrar na minha boca e ele chegar no meu intestino e passar para a corrente sanguínea, todo o carboidrato vira glicose, ok? Glicose é o nome chique do açúcar, uma coisa bem simples para a gente poder entender o que é. E a glicose, ela é responsável pela energia. Cada grupo tem uma função e os carboidratos e gorduras, eles ajudam muito nessa questão de dar energia. Como se você fosse um carro e a glicose fosse a gasolina que me dá energia para movimentos e para viver. Então, vou imaginar que você acabou de almoçar e você comeu um carboidrato. Lembrando o que é carboidrato. Carboidrato é açúcar, carboidrato é raiz branca, tudo que nasce embaixo da terra de cor branca. Então, vamos pensar aí numa batata, uma mandioquinha, uma mandioca. E carboidratos são os cereais. Cereais é o que nasce em forma de espiga. Então, o que nasce em espiga? Em espiga você tem um milho, você tem um arroz, você tem um trigo, que aí vem pão, bolacha, macarrão, aí tudo aquelas coisas boas, né? Coisas assim, né? É, o que é mais gostoso, gente. Não tem Pois jeito. é, carboidrato. E cevada e malte, que são bebidas alcoólicas, então todos esses são grupos de carboidratos. Sim. Então você comeu um arroz, agora na hora do seu almoço, ele vai entrar em forma de arroz, de um carboidrato, e ele vai chegar na sua corrente sanguínea via parede intestinal na forma de glicose. Agora, a glicose, esse açúcar, para entrar dentro da célula, ele precisa da insulina. A insulina é um hormônio que você produz no seu pâncreas. Então, lá perto do seu estômago, do seu intestino, você tem o pâncreas. E aí você vai produzir insulina. E a insulina, esse é um detalhe muito importante, depois vamos voltar a falar sobre isso. A insulina você produz proporcionalmente a quanto você comer. Então, se você hoje almoçou 1 colher de arroz, você vai tentar produzir insulina para 1. Se você comeu 10, você vai tentar produzir para 10. Então, a insulina é produzida dentro do pâncreas, é jogada no sangue. Vamos pensar assim, eu estou tentando falar uma linguagem mais fácil, mas é jogada no sangue. E essa insulina vai pegar essa glicose, então ela pega a glicose que está circulando no seu sangue e ela que coloca a glicose dentro da sua célula. E aí a sua célula tem energia para gastar e viver. Então, todo mundo teria que ter isso sendo feito normalmente. O diabético, ele se caracteriza porque ou você não produz nada de insulina, ou você produz parcialmente, a insulina produz pouca, ou você tem uma resistência à insulina. Você tem insulina, mas ela não consegue colocar a glicose na célula. Então é aí que a gente diferencia o que é a diabetes tipo 1 e o que é a diabetes tipo 2. Certo. Então a diabetes tipo 1 é quando você não produz nada de insulina.
Você é insulino dependente, aquela pessoa que vai tomar insulina para o resto da vida injetável. Se não tomar insulina, pode vir a falecer? Morre. A gente tem, assim, muitos estudos mostrando alta incidência de morte, porque muitas vezes, e a tipo 2 também, que não é insulina dependente, também pode causar morte, muito mesmo. Agora, a tipo 1, como que é? A tipo 1, geralmente, ela se manifesta abaixo dos 30 anos, sempre abaixo dos 30 anos. Ela é os estudos mostram que existem vários fatores que podem desencadear, mas ela é genética. Então, se você já tem casos na família, existem estudos que mostram que gêmeos, pessoas que têm gêmeos, algumas vezes um deles desenvolvem. Ela tem a ver com fatores ambientais, você pode até ter a genética, porque uma coisa interessante, Debbie, que eu gosto muito de falar no meu consultório, é que existe um cientista que chama Linus Pauling, lá em 1850, por aí, ele dizia o seguinte, que o gene ele pode ser modulado. Você tem uma genética de um histórico familiar de doenças. Agora, você desenvolver essa doença depende do ambiente que você está. Então, você pode ter um gene da diabetes. Agora, desenvolver essa doença vai depender de você, das suas escolhas. Por isso que é importante a gente saber. Sim. Então, pode ser genético. E um fator muito interessante que a gente vê vários estudos mostrando que essa diabetes tipo 1, ela é desenvolvida quando essa criança, ela tem uma exposição muito nova ao leite de vaca. Então, a criança que é amamentada com uma madeira de leite de vaca rapidamente, muito cedo, tem alergia a glúten e a nitritos também, né? Então, que são alimentos muitas vezes defumados, águas contaminadas. E aí é desencadeado esse gene, né? E ele passa, o corpo começa a tentar defender desses inimigos que o corpo acha que ele está recebendo. E ele destrói, é uma doença, a gente considera tipo uma doença autoimune, pode ser, ele vai destruir as suas células no pâncreas que param de produzir insulina. Então, geralmente dá em criança, é de uma hora para outra, tá, Bebe? De uma hora para outra a criança... A gente tem percebido muitos casos, eu tenho lido muito sobre isso, porque vem acontecendo uma incidência muito grande de diabetes e as pessoas não têm controle, porque quando percebem, já tá no Então, por isso que nós temos que ver esses alertas. Se é diabetes tipo 1, você tem a genética, tem que começar a se prevenir. Prestar Depois nós vamos falar no segundo bloco dos alimentos. Então, essa é tipo 1. A tipo 2... é diferente. A tipo 2 você produz insulina, parcial diminui, ou você tem uma resistência. Como eu disse, a insulina não consegue colocar essa gasolina dentro da célula. Essa aparece depois dos 45 anos, também tem um histórico genético, mas ela está associada à obesidade. Então, se você é obeso, você está num grande risco. A gordura no fígado. Quantas pessoas chegam para mim e falam assim, o médico me disse que eu estou com gordura, é esteatose hepática, que não é alcoólica. E isso é um grande risco para desenvolver diabetes, né? Pressão arterial alta também. Você está contaminado com muitos xenobióticos, muitas substâncias tóxicas também. Então, esse tipo de diabetes é uma diabetes controlável, que você consegue segurar e não desenvolver. Então, se o médico começa a pedir exame de sangue, você começa a ver lá que a sua glicose está subindo, o exame de sangue, apesar do laboratório muitas vezes dar um limite maior, o ideal é que esteja abaixo de 90 a sua glicose. A sua glicose está 100, 110, fica esperto. Na verdade, eles já dão os valores de referência ali, começando com 110, né, Elaine? Não, 110 a gente já considera pré-diabetes. Então, você está um passinho em virar diabético. Aí vai começar a tomar os medicamentos, aí você não leva a sério. Tudo bem, como um docinho ali, um docinho aqui. E aí, daqui a pouco, tem insulina injetável. Aí, daqui a pouco, começam as complicações. Pode ficar cego, as amputações e leva à morte. A gente diz que é uma doença que mata silenciosamente, devagarzinho, a pessoa chega à morte, sim. Então, quando percebe, já está com um problema muito sério. Já, só que dá para controlar. Então, tem muitos casos que a gente vê as pessoas que começaram e fazem uma dieta, porque o controle tem que ter a dieta, e elas regridem e muitas vezes até ficam livres de medicamento e voltam a ter uma vida normal. Tá? Certo. Então, você ficou sabendo aí, os dois tipos de diabetes, como funcionam e o que acontece. Agora, eu quero saber, quanto tempo nós temos, diretora? 4 minutos para você dizer, para você me explicar e falar pra gente, Elaine, sobre os sintomas, os principais sintomas da diabetes. Então, nós podemos relatar a diurese, a pessoa que urina muito, né? Algumas vezes um emagrecimento muito rápido, a fadiga, o cansaço.
Então, são alguns sintomas. O exame de sangue periódico é importante você ver, né? Existe aquela coisa, é real ou é mito? Aquele lance que as pessoas falam, ai, você tá bebendo muita água, tá com diabetes. Vai procurar que você tá com diabetes. Pode ser um mito, mas pode ser um caminho que nós temos que ver, né? Porque a sede, aliás, nós não devemos ter sede. Quando eu estou com sede, eu já estou desidratado. Eu tenho que beber água sem ter sede. Verdade. Certo? Sem ter sede. Você tem que beber água sem ter sede. Quando você já está com sede, o corpo já está falando, preciso de água, me dá água. Né? Então, pode ser um caminho. Mas aí tem que ter outros cofatores juntos. O histórico, a obesidade, ou de repente a pessoa começou a emagrecer, a fadiga, outras coisas juntos, né? Muitas vezes a pessoa pode ficar um pouco atordoada, vertigem, então nós temos que ter outras coisas juntos, não só tô com sede, tô com diabético, não só. Sim, nas crianças os sintomas são os mesmos. Emagrecimento, sim, principalmente porque a diabetes tipo 1, né? Então é sempre bom a gente averiguar, a mãe fica bem esperta com isso, né? Tá, e não tem aquele lance de a pessoa ficar sem apetite ou muito pelo contrário. Algumas vezes eu já tive casos que pode mexer no apetite, sim, tá? Mas outras vezes não. Mas vai ter o emagrecimento. Se a diabetes tipo 1, ela vai ter emagrecimento, que é aquela insulina dependente, a pessoa começa a emagrecer, ela perde peso muito rapidamente. Legal, tá? Se você conhece alguém que tem diabetes aí, ou se você mesmo tem diabetes, ou tá com dúvida, tá de repente aí com pré-diagnóstico, tem muitas dicas de alimentações pra você daqui a pouquinho no próximo bloco, e a gente vai trazer também uma matéria sobre acupuntura, que saiu recentemente uma pesquisa na Unicamp, dizendo que a acupuntura pode ajudar no tratamento aí de câncer de mama. Pra quem faz quimioterapia, pra quem fez cirurgia, você vai saber muito mais aqui no nosso segundo bloco. Não sai daí que eu volto já. Apoio Cultural TVI Restaurante Copacabana. Variedade em saladas. Diversos tipos de pratos quentes. Serviço self-service por quilo. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. Venham saborear. Tenha um futuro promissor ingressando em uma das carreiras mais desejadas do mundo. A Sierra Bravo oferece cursos de piloto privado, simulador de voo, piloto comercial e instrutor de voo. Salas de aula multimídia com turmas no período noturno e finais de semana. Você pode trabalhar em uma grande companhia aérea ou se tornar um instrutor na própria escola. É o seu sonho decolando em até 6 meses. Matrículas abertas. Sierra Bravo, Escola de Pilotos. Aeroporto de Americana, Hangar 26. Telefone 3467-4434. Chocolate Restaurante. Cardápios diferenciados todos os dias. Sempre com uma variedade de saladas. Vários tipos de carne na churrasqueira. Garçonetes qualificadas. Atendimento VIP. Estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir. Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politécnico. Continuamos aqui com o nosso programa Tarde com Deb. Elaine Wiesel está com a gente, nutricionista, falando sobre diabetes, os processos, e nós vamos saber sobre os alimentos saudáveis para que você possa garantir aí vida longa, tanto para você que tem diabetes quanto para você que ainda não tem, e que você não tenha de jeito nenhum, porque ninguém merece diabetes, né? Fala sério, não poder comer nenhum docinho é complicado. Mas eu falei anteriormente sobre a matéria de acupuntura, né? A gente foi conferir de perto, a gente foi falar com a Gisele D'Angelo sobre acupuntura, que está sendo um grande negócio aí na ajuda do tratamento de câncer de mama. Roda a matéria. Nós estamos aqui hoje no consultório da Gisele D'Angelo. Nós viemos saber sobre acupuntura, porque saiu recentemente uma pesquisa feita pela Unicamp que a acupuntura ajuda no processo de tratamento para quem já teve câncer de mama. E nós viemos conferir de perto isso para realmente saber se funciona, se ajuda e se sendo benéfico para muitas pessoas. Gisele, tudo bem com você? Tudo, graças a Deus. Conta pra gente um pouquinho. É verdadeira essa informação, então, essa pesquisa da Unicamp, que o processo de acupuntura pode ajudar aí no tratamento de câncer de mama? Sim, inclusive na China, eu tive ano passado lá, eu fiz um estágio numa clínica, tem uma médica que inclusive ela trabalha, mas na verdade não é só acupuntura. Quando você trabalha com o processo inteiro da medicina tradicional chinesa, que engloba a parte das ervas, da alimentação, daí da acupuntura, inclusive da atividade física e da higiene mental, você tem um resultado melhor. Então isso, pra gente, nenhuma pesquisa de acupuntura pra gente é novidade, porque a medicina
medicina tradicional chinesa, ela tem 5.000 anos e ela tem comprovação científica lá na China. Agora aqui que está sendo realmente mais estudado, mas isso sempre teve um efeito excelente, porque qualquer pessoa que faça acupuntura, ela já vai aumentar a imunidade. Você aumentou sua imunidade, o seu corpo consegue reagir melhor a qualquer coisa que seja, uma dor de garganta, uma dor de cabeça ou inclusive um câncer. Inclusive o câncer, a gente tem assim, que o câncer ele não é uma doença, ele é um mecanismo de sobrevivência. Então a pessoa que está com câncer, ela passou por todos os estágios, que isso a gente sabe pelas leis da homeopatia, ela passou por todo um estágio e aquilo foi acobertado e daí estourou esse câncer. Então o câncer ele é um mecanismo de sobrevivência do organismo. Certo, então explica pra gente, você tá com as agulhas na mão, vamos mostrar pro pessoal que tá em casa essas agulhinhas são agulhinhas chinesas, é isso? Isso, e eu achei bem legal mostrar que assim, hoje em dia, Deb, não se tem mais agulha que não seja descartável e esterilizada. Então ela vem assim num pacotinho, lacrada, ela está esterilizada, a gente usou e isso vai ser jogado fora no lixo hospitalar. Aqui eu trouxe umas agulhinhas para as pessoas terem noção que essa agulha de acupuntura ela é mais fina do que o nosso fio de cabelo, ela é 1/4 de milímetro. Então as pessoas pensam que a acupuntura vai doer, e a acupuntura não dói porque ela é muito fina. Nossa, e essa aqui é super pequena. Muito pequenininha, que a gente tem vários comprimentos de agulha, né? E a gente e ela não é furada como uma agulha de injeção, porque a gente pensa sempre em agulha de injeção e pensa que aquilo vai doer. E não dói porque ela é muito fininha, imagina uma coisa mais fina que o seu fio de cabelo, então você vai sentir uma pontadinha. E qual que é o princípio da acupuntura? Trouxe aqui um bonequinho. Isso, é o nosso vuduzinho esse. Qual que é o princípio da acupuntura? É fazer o livre fluxo de energia. Então a gente entende uma dor ou um câncer nada mais é do que um acúmulo de energia. Um câncer de mama, ele é um acúmulo de energia na região da mama. Então eu preciso liberar esse fluxo de energia para que ele consiga fluir por todos os canais para não dar isso. Então, uma dor no joelho é um acúmulo de energia no joelho. Eu preciso liberar aquele acúmulo de energia. Mas me fala uma coisa, para quem está em casa entender, o processo daí, no caso de acupuntura, para quem fez cirurgia de câncer de mama, é feito a acupuntura no local mesmo? Ali na mama? Sim. Na China, a gente aprende você fazer na região da mama. Inclusive, em muitos hospitais, eles não trabalham não se faz quimioterapia nem radioterapia, trabalha-se só com acupuntura. Há algum tempo atrás, no Brasil, isso eles não era uma coisa muito bem vista. Mas lá na China tem estudos, e eu já fui em hospitais que eles mostravam os estudos que só da pessoa tá fazendo, só que assim, eu não posso fazer só local, porque por mais que seja localizado, por exemplo, o câncer, ele tá na mama, eu preciso fazer o livre fluxo no organismo inteiro, então eu tenho outros pontos de outros meridianos que eu preciso ativar para estar tratando, para estar liberando esse local. Mas é claro que eu sempre vou tratar um local. Então, voltando para a dor do joelho, eu vou cuidar do joelho daquela pessoa, mas eu preciso cuidar do livre fluxo no organismo dela como um todo, porque senão não adianta eu só tratar o local e não tratar o geral dela, entendeu? O livre fluxo de energia do corpo dela como um todo. Então, essa informação é verdadeira. Realmente, o tratamento de acupuntura vai ajudar aí na cura e, de repente, aí, até numa prevenção futura para o câncer de mama. Com certeza, porque assim, tem toda a questão, porque na naturopatia que a gente sempre fala, é multidisciplinar. Então, tem a questão emocional, tem a questão alimentar, tem a questão de você limpar o terreno, por isso que a gente trabalha com homeopatia, para estar sempre limpando esse terreno. Porque, Deb, célula cancerígena todo mundo tem. Hoje, eu tô com célula cancerígena, você, porque é uma célula defeituosa. Agora, o meu corpo, ele consegue combater isso. Se eu tiver com a alimentação adequada, tomando líquido adequado, com a minha emoção adequada. O que acontece? Naquele dia, calhou de, naquele momento, aquela pessoa, por algum mecanismo, quer seja de alimentação, emocional ou qualquer outro que fosse, aquilo não funcionou e não conseguiu matar aquela célula defeituosa. Então, está muito envolvida a parte emocional, principalmente câncer de mama, está muito relacionado com mágoa emocional. Então, se a pessoa não tratar essa mágoa, por mais que ela faça N tratamentos convencionais, com certeza vai ter reincidência.
qualidade de vida é tudo que a gente vem procurando ultimamente, não é não? E a gente, para ter uma qualidade de vida melhor, a gente precisa se alimentar bem, precisa estar ciente de coisas boas e pensamentos bons, porque pensamento negativo, se ajudasse alguém, né? Fala sério. Aquelas pessoas que são ruins estariam totalmente ótimas, mas como não é assim, e a força do pensamento é a energia que rege o universo, vamos voltar aqui para o nosso assunto de diabetes, porque alimentos precisam ser ingeridos de forma correta. Não adianta você pensar que você não vai comer doce, mas vai comer, por exemplo, 5 bananas, que vai estar tudo errado de novo, né, Elaine? Exatamente. Então vamos entender, vamos quebrar alguns paradigmas agora para nós termos a questão da alimentação. Porque quando nós pensamos em diabetes, a gente pensa assim, ok, vou diminuir o carboidrato. Sim. Tá certo, só que vamos pensar, você tem uma diabetes tipo 1, que a pessoa está super magra. Se eu retiro todo o carboidrato dela, ela vai sumir. Então nós temos que escolher, na verdade, quando nós tratamos de diabetes, o tipo do carboidrato. A ciência diz de baixo valor glicêmico e alto valor glicêmico. Então eu vou tentar explicar fazendo uma comparação. Faz de conta que você em casa tem uma empresa e você tem um funcionário que se chama pâncreas. Esse funcionário, ele não pode pedir a conta, porque se ele pedir a conta, vai falir sua empresa. Então você faria o quê? Você percebe que ele está cansado, que ele não está querendo trabalhar muito. Você vai chamar ele para conversar e vai falar assim, olha, eu vou tirar você da produção, por você aqui no ar-condicionado, eu vou te dar um aumento, eu vou te dar suquinho e aguinha na sua mesa, você vai trabalhar menos. Você vai tentar melhorar a condição de trabalho daquele funcionário para ele poder ficar para toda a vida com você. Ok? Então, isso é o alimento. Então, faz de conta que aqui na minha mão eu tenho um pão integral, tá? Não importa a caloria, ele pode ter 100 calorias, mas ele é integral. E nessa mão eu tenho um pão branco, ok? Pão refinado. Ele pode ter 30 calorias, baixíssimo, mas ele é branco, tá? O pão integral é você chegar para o seu funcionário, que se chama pâncreas, e falar assim para ele, bom dia, seu pâncreas. Tudo bem com você? Olha, eu trouxe um lanchinho para o senhor senta aqui no ar-condicionado. Você está tratando ele bem. O que o seu funcionário vai pensar? Puxa, ela me trata tão bem, eu vou ficar com ela sempre, nunca vou sair daqui. O pão branco é você chegar e falar assim para ele, tá pensando o quê? Vai trabalhar, tô pagando seu salário, o que é isso? Você começa a agredir ele vai pensar, ela me trata muito mal, vou pedir a conta. Então o pão integral é o baixo valor glicêmico, são alimentos que você não force seu pâncreas. E o de alto valor glicêmico é aquele alimento que força. E ele vai trabalhar, e cada vez ele vai trabalhando menos. E aí você sai do seu remédio via oral, começa a entrar na insulina, aí 1, 2, 3 ao dia. Então eu preciso usar alimentos que não forçam o meu pâncreas, tá certo? Então, por exemplo, vamos começar com as frutas. A fruta também tem um açúcar, né? É o açúcar dela. Sim. Então, quando eu como algumas frutas, elas vão cair no meu sangue e vão elevar o meu nível de glicose tanto quanto. Então, por exemplo, fruta que diabético não pode comer, uva passa. Uva passa diabético não pode comer. Eu tiro da dieta dos meus pacientes porque ela aumenta muito o nível de glicose. De médio valor glicêmico, existem algumas outras. A banana, por exemplo, que você citou, eu sugiro que seja prata, nem tanto a nanica, certo? O mamão é preferível o formosa, não o papaya, que é mais doce, né? Então nós temos que tentar fazer um equilíbrio nisso. E uma dica muito preciosa para quando você for comer fruta, se você é diabético, é você colocar na sua fruta uma fibra ou uma gordura do bem. Vou explicar. Muitas vezes a diabetes ela vem pela resistência à insulina. A gente não consegue colocar glicose porque a porta de entrada da célula que receberia está resistente àquela insulina. Então, os alimentos integrais e as fibras, muitas vezes, eles têm, a integral de preferência tem cromo dentro dele, é um daqueles 50 nutrientes. E o cromo, ele viabiliza essa via da insulina, quer dizer, ele ajuda a insulina a entrar na célula. Então, eu vou comer um mamão, eu pico o mamão ou uma banana, o que for, e eu vou pôr em cima dele uma aveia, uma linhaça, uma quinua, tá? Ou eu rego um olhinho de coco, ou eu como uma fruta e uma castanha. Então, eu estou ajudando aquele açúcar daquela fruta a entrar na célula. Então, o diabético não pode comer fruta sozinho.
sozinho no meio da tarde. Ele pode comer como sobremesa, porque ele teve salada, um arrozinho integral, porque o integral lembra que é aquele que você conversa legal com o pâncreas, mas nunca no meio da tarde comer uma fruta sozinho, porque vai aumentar. Então, isso é uma dica para você comer fruta. Uma outra dica muito preciosa para quem tem diabetes, que a gente não conhece. Sim. Consumo de batata Yacon. Você já ouviu falar da batata Yacon? Batata Yacon, já ouvi falar. A batata Yacon, ela não é difícil de você achar. Você acha com muita facilidade nos varejões e mercados. Ela é uma batata que ela tem 90% de água. Ela baixa caloria, tem muita fibra, muitos antioxidantes dentro dela. Ela é excelente para quem é diabético. E a gente come ela crua, tá? Crua. Ela parece uma pera. Não sei se alguém de casa já comeu ela. Ela é suculenta. Então você pode picar, pôr na sua salada, na sua salada de fruta, pegar 2 rodelas dela, assim, de 2 dedinhos e bater no suco. Ela ajuda muito a regular a glicemia no paciente diabético. O diabético deve comer todo dia um pedaço de batata Yacon. Olha só, dica é uma coisa que a gente não conhece, né? Com certeza. Outra coisa, farinha de maracujá. Isso é ruim. Eu vou confirmar, vou falar pra você que não é gostoso. Mas ela é muito boa porque ela regula a glicose pós-prandial. Então o diabético está ouvindo a gente. Pegar uma colherzinha de sobremesa de farinha de maracujá que você encontra em qualquer lugar, é muito fácil de você achar. E colocar num pouco de água ou no feijão, um pouco antes do almoço ou na comida junto com caldo de feijão. Porque se você misturar com alguma coisa doce, ela vai ficar realmente difícil de engolir. Ela regula muito a glicose pós-prandial. Então, aquele pico de glicose que sai depois do almoço, ele não vai chegar. Farinha de maracujá. Que coisa fácil de você achar e barato. Legal, tá vendo? Dicas preciosas para você aqui no nosso programa Tarde com Deb. Elaine Wiesel, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Prazer. Falamos sobre diabetes e você pode conferir os nossos programas também na fanpage, Programa Tarde com Deb. Tem fotos. Se quiser aí deixar sugestões de pautas pra gente também, ó, estamos aceitando. Pode deixar seus recadinhos por lá. Elaine, seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. E você, até a próxima. O nosso encontro está marcado amanhã, às 2 da tarde, aqui na TVI. Beijo grande e até lá.